Então, só trocar aqui, colocar um R aqui, né? Para ficar conquistar e combinar, porque tava combina, né? Aqui. Então, dividir, conquistar e combinar. Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo aqui embaixo. Então, suponha o seguinte, que eu estou nessa configuração. Peguei o que estava ordenado aqui e coloquei aqui embaixo. O que estava ordenado aqui, coloquei aqui embaixo. Então, suponha o seguinte, que eu tenha esses valores aqui para a gente pensar agora como é que a gente vai fazer para combinar essas subsoluções, né? Essas soluções desses subproblemas. Então, suponha que sejam esses aqui os números, tá? Então, a gente tem 1, 4, 5 na esquerda e 7. E tem 2, 3, 6 e 9 na direita. Tudo bem? Lembrando que eu já estou supondo que esses números aqui, né, ó, 1, 4, 5 e 7, eles estavam aqui no meu vetor original, não estavam ordenados. Aí depois que eu chamei recursivamente, eles ordenaram, aí eu simplesmente coloquei eles aqui embaixo. Tá? A mesma coisa aconteceu para o lado da direita. Então vamos lá. Se você tem dois vetores que estão ordenados e você quer colocar aqui em cima de modo que os elementos desses dois vetores que estão aqui embaixo, eles fiquem ordenados lá em cima. Como é que a gente pode fazer? Então pausa o vídeo e pensa um pouco aí. Então você pode pensar assim, professor, basta eu ficar pegando o primeiro elemento de cada vetor. Por exemplo, você tem o 1 e você tem o 2. Quem é o menor? O menor é o 1. Então, o 1 ele vai subir. Então, você deixa aqui o 1. Depois, você vai olhar agora para o 4, porque o 1 subiu, e para o 2 ainda que não subiu, né? Então, quem é o menor deles? É o 2. Então, você vai subir o 2. Agora, você está com 4 e com 3. Quem é que vai subir? O 3. Você simplesmente sobe o 3. Aqui fica com o 6 e o 4. Quem é o menor? Você sempre vai subindo o menor elemento, né? Então, aí você sobe com o 4. E agora você vai analisar o 5 e o 6. No caso, o 5 é menor, então você coloca o 5. Aí aqui você tem o 7 e o 6, porque o 5 subiu agora. Então, o menor é o 6, então o 6 sobe. Você coloca o 6 lá em cima, então você vai comparar o 9 com o 7. Tudo bem? Então, quem é o menor é o 7. Então, sobe o 7. Claro, depois aqui você não vai comparar mais com ninguém, porque o vetor daqui acabou, né? Então, você simplesmente coloca todo mundo que está lá do outro lado, que no caso só tem o 9. Então, coloca o 9 lá em cima. E, desse modo, você consegue fazer a ordenação. Então, aqui, para resolver utilizando divisão e conquista, basicamente a gente dividiu o nosso problema em dois. Depois a gente conquistou usando a recursividade de cada pedaço que a gente quebrou. Depois a gente pegou essas subsoluções, então essas soluções desses subproblemas, e a gente fez a combinação delas. E a gente conseguiu resolver o nosso problema, tudo bem? O nosso problema original, que é ordenar o vetor inteiro. Então, como que a gente está trabalhando com pedaços do vetor, por exemplo, quando eu chamar recursivamente para cá, eu vou chamar do 1 até o n sobre 2, né? E depois eu vou do n sobre 2 mais 1 até o n, né? Então, eu vou estar pegando pedaços do vetor, que não necessariamente vai do 1 até o n, né? Então, a gente pode tornar esse caso geral, né? Do seguinte modo, né? Então, suponha que em vez de ser 1 aqui, você vai ter P, em vez de ser R aqui, N, você vai ter R, tudo bem? Então, para saber essa posição aqui do meio, o que é que eu faço, né? Pensa um pouquinho aí. Então, aqui, para saber essa posição, basta eu somar os dois e dividir por 2. Então, somo P mais R sobre 2, aí você pega
isso que você vai ter essa posição aqui. Tudo bem? Então, a gente vai utilizar isso aqui para fazer o nosso algoritmo de divisão e conquista. Esse algoritmo aqui que a gente fez agora, na verdade, ele é bem conhecido e ele tem um nome, que é o Merge Sort. Então, vamos fazer a implementação do... Desculpa, vamos escrever o nosso algoritmo Merge Sort aqui agora, tá? Então, aqui no nosso algoritmo Merge Sort, eu vou colocar o vetor, que eu estou dizendo que é o A maiúsculo, o P e o R, sendo as posições do vetor que vão limitar lá o espaço que você quer ordenar. Tudo bem? Claro que a chamada principal dele vai ser quando o P for igual a 1 e o R for igual a N, né, que seria o tamanho lá do seu vetor. Então, o que é que a gente quer? A gente quer pegar esse pedaço que vai do P até o R e ordenar. Tudo bem? Então, a tua entrada vai ser o vetor A e o P e o R vão ser as posições que vão limitar o que você quer ordenar lá do vetor. A tua saída vai ser exatamente esse pedaço ordenado, esse pedaço do vetor que vai do P até o R. Então, primeira coisa que a gente deve fazer em um algoritmo recursivo é resolver o caso base. Nesse caso aqui, o nosso caso base é quando eu tenho P igual ao R. Quando eu tenho P igual ao R, eu só tenho um único elemento para ordenar. Na verdade, eu não tenho que fazer nada, tudo bem? Por quê? Porque um elemento sozinho ele já está ordenado. Então, só faz sentido eu usar o Merge Sort quando o P ele for menor, estritamente menor do que o R, porque quando ele for igual já está resolvido, tudo bem? Então, na primeira linha, só vai ter a condição de eu fazer alguma coisa só se o P for estritamente menor do que o R. Depois, utilizando a técnica de dividir, e eu estou dividindo exatamente na metade do vetor, eu vou pegar uma variável e chamar de Q, né? Como eu tinha falado anteriormente, é só você somar o P mais R dividido por 2 que você vai ter aquela posição do meio lá do vetor entre P e R. Depois, basicamente chama recursivamente para o primeiro pedaço, então faz o merge sort de P até o Q, lá entregando o mesmo vetor A. Depois faz para o outro pedaço, que é do Q mais 1 até o R. Depois você faz a conquista, né? Então, nesse caso aqui, eu vou simplesmente chamar o algoritmo intercala, que é o que é nomeado lá no livro do Cormen. Lembrando que eu estou seguindo o livro do Cormen aqui, tá? Então, pronto. Basicamente é isso. O algoritmo é esse daqui. O merge sort é esse. Agora a gente vai fazer a implementação do intercala também, que é você pegar esses dois pedaços já ordenados, né, o pedaço da esquerda e o pedaço da direita. Depois você vai fazer o pedaço inteiro, vamos dizer assim, né, do P até o R ficar ordenado. Então, aqui no algoritmo do intercala, a gente tem o vetor e tem essas posições, né? P, Q e R, né? O que ele fica exatamente no meio lá, né? Entre P e R. E a gente tem que essas partes aqui, que vai do P até o Q, né? Essa primeira parte aqui, ela está ordenada, que a segunda parte, que eu estou chamando de R aqui no caso vem do inglês, né? O L e o R. Então, essa segunda parte que vai do Q mais 1 até o R, então eu tô supondo que ela também já está ordenada, tudo bem? Então, eu tenho esses dois pedaços ordenados. E no final desse algoritmo, a gente tem que ordenar essa parte, né, que vai do P até o R. E para isso, claro, a gente vai seguir a nossa ideia inicial, tá? Então, a gente tem como entrada esses pedaços ordenados, né, lá do vetor A, que vai do P até o Q, e o segundo que vai do Q mais 1 até o R. E a nossa saída vai ter que ser o pedaço que vai do P até o R ordenado. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, seguindo a ideia que a gente teve, lembrando que a primeira coisa que a gente fez lá
foi o quê? A gente teve que criar dois vetores, né? Um referente à parte esquerda e outro referente à parte direita. Só que aqui a gente tem que saber o tamanho desses vetores. Aí você pode olhar para a figura e falar assim, olha, professor, o tamanho do primeiro vetor é exatamente esse daqui, né? Mas como é que eu faço para saber esse tamanho aí? Que vai do P até o Q. Aí você pode até pensar aqui, ó. Você pega o tamanho do Q, né? Que vai até o Q. Do 1 até o Q, você tem esse pedaço grandão aí, né? E do 1 até o P, você tem esse pedaço aqui, tudo bem? Então, o que é que você faz? Simplesmente você diminui o Q pelo P, tudo bem? Só que se você fizer isso, você vai estar perdendo o elemento P, você não quer. Você simplesmente soma mais 1 depois, ok? Então, eu vou chamar de N1 esse tamanho aí, né? Q menos P mais 1. O outro pedaço, ele vai do Q mais 1, né, ó, até o R. Então, é exatamente esse pedaço aqui, né? Ó, seguindo a mesma ideia, né? Você pega do 1 até o R, você vai ter esse pedaço aqui. Aí, do 1 até o Q, você vai ter esse aqui. Então, simplesmente aqui fica R menos Q. Tudo bem? Lembrando que eu quero a partir do Q mais 1 aqui no caso. Eu não quero pegar o elemento Q aqui. Então, por isso que é R menos Q. Então, o meu N2, aqui no caso, vai ser o R menos Q. Agora, finalmente, posso criar esses vetores que eu vou chamar de LR, tá? Para seguir aqui a figura. Tá? Então, criar um vetor, o L, ele vai do 1 até o N1 mais 1. Aí, por que o senhor está colocando essa posição aqui a mais, professor? Já já a gente vai entender. E no R, a mesma coisa. Eu estou colocando uma posição a mais. Vai do 1, preste atenção que vai do 1. Ó. Cada um vai do 1 até o tamanho, né, a quantidade de elementos que você tem, só que eu estou colocando mais uma aqui. A gente vai entender isso aqui já já. Então, o que é que a gente tem até o momento aqui, né? Vamos desenhar aqui um pouquinho. Então, você tem o vetor, né, A, que você quer ordenado esse pedaço do P até o R. E o que foi que a gente fez aqui até a linha 3? A gente simplesmente criou dois vetores, o L e o R. Tudo bem? Só que a gente fez até a posição N1 mais 1 e até a posição N2 mais 1. Nosso objetivo é pegar esses elementos depois, né, que a gente preenche eles. Na verdade, aqui eles não estão nenhum preenchido, mas nosso objetivo é, depois que a gente preencher o L e o R, a gente vai jogar, a gente vai colocar ele de modo ordenado lá no vetor A. Tudo bem? Então, nessa posição, que é a última do L e a última do R, nessas posições, eu vou colocar um infinito. Tudo bem? Então, eu vou L1, N1 mais 1, recebe infinito, R, N2 mais 1 recebe infinito. O Ln menos 1 mais 1 e o Rn2 mais 1. Ou seja, eu vou colocar um infinito como aqui, ó. Tudo bem? Então, para quê? Né? Para quando eu chegar até nessa posição aqui, e eu for verificar os outros aqui, se tiver aqui no R, por exemplo, quando eu for fazer a comparação de qualquer elemento que esteja aqui, ó, com o infinito, ele vai ser menor, ou seja, ele vai subir. Tudo bem? Aqui a gente está fazendo o nosso pseudocódigo, tá? Na implementação, você faça como você achar melhor. Tem algumas pessoas que preferem simplesmente ver pela posição. Se eu passei do N1, então isso quer dizer que eu posso colocar todos os outros do outro vetor, que é o R, né? Tudo bem? Então, como eu estou seguindo o livro do Corme, também ele tem essa ideia lá no Corme, tá? Então, por isso que eu estou fazendo assim. Então, agora vamos preencher esses vetores, ou seja, vamos pegar os elementos que estão no A e vamos colocar no R e no L. Tudo bem? Então, para isso a gente vai fazer um for, né? A gente vai fazer ele percorrer do I até o N1, né? Que no caso para fazer o preenchimento do vetor L.
Então, para fazer esse preenchimento, basicamente a gente bota o LI para receber o PI, o P mais I menos 1. Aí, qual é o pensamento aqui? Eu tenho que pegar a primeira posição lá do meu vetor a posição P, tudo bem? Só que para pegar a posição P partindo de 1 aqui, né? O que é que eu faço, né? Eu simplesmente boto aqui o I aqui dentro com o P e o menos 1. Aí, por quê? Porque quando o I ele for igual a 1, né? Quando o I ele for igual a 1, você vai colocar com menos 1, aí você vai ficar com 0, ou seja, você vai ficar com P aqui, que é o primeiro elemento que você quer. E o LI, quando o I for igual a 1, né, é o primeiro elemento que você quer ter lá. Tudo bem? Então, o primeiro elemento que você quer pegar do A é o P, e você quer jogar na posição 1 lá do L. Então, a gente vai começar aqui desse modo, entendeu? E começando desse modo, o I simplesmente ele vai incrementando e vai até a quantidade de elementos que tem, que é N1, ok? Então, a mesma coisa eu vou fazer lá para o R, tudo bem? Então, seguindo o mesmo raciocínio, a gente vai ter do I, ele vai variar do 1 até o N mais 2, depois você vai pegar o RI e vai receber o A Q mais I, né? Lembrando que, como eu quero aqui nesse caso, partindo do Q mais 1, tudo bem? Então, é por isso que eu não coloco menos 1 aqui, tá? Porque quando I for igual a 1, aí eu vou partir lá do Q mais 1, tudo bem? Que é o que eu quero. O Q ele tá no pedaço do L, tá? Ok, então vamos agora para a parte mais interessante, que foi o nosso pensamento lá quando os dois vetores eles estão ordenados, o L e o R, e a gente vai colocar lá no A de modo que todos os elementos lá do LR eles fiquem ordenados. Então, a primeira coisa é a gente sempre pegar o menor elemento de cada vetor, tudo bem? Nesse caso aqui, que é o inicial, a gente tem que o menor elemento do L é o que está na posição 1, e o menor elemento do R também é o que está na posição 1. Então, eu vou colocar o IJ para receber 1, tudo bem? No caso do I, ele vai guardar a posição do L e o J do R, tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero preencher o A de modo ordenado do P até o R. Então, eu vou fazer um for que ele vai variar do P até o R. Aqui, no caso, eu estou dizendo que é o K, né? Então, o K ele é referente a uma posição do A. Ok? Então, I é do L, o J é do R e o K é do A. Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu já tenho as duas posições dos menores elementos do L e do R, que é o que está na posição I e o J, tudo bem? Então, eu tenho que fazer a comparação para saber quem é o menor entre esses menores aí, tudo bem? Então, se o LI for menor ou igual do que o RJ, então isso quer dizer que o menor aqui nesse caso é o que está no vetor L. E então, essa posição K lá no ar deve ser preenchida com esse elemento do L. Então, o AK recebe o LI. Depois disso, eu tenho que fazer o incremento do I, porque eu tenho que ir para o outro elemento, para fazer uma nova comparação, tudo bem? Porque ele subiu, né? Então, se isso não acontece, ou seja, se o LI não é menor ou igual do que o RJ, então isso quer dizer que o RJ que é o menor. Então, ele é que é para estar na posição K. Então, o AK recebe o RJ e depois eu vou incrementar o J para a gente continuar no próximo elemento do R. E aqui a gente finaliza o nosso algoritmo intercala, tudo bem? Então, esse aqui é o nosso algoritmo intercala.